Ok, pessoal, depois dessa lição de quarta-feira aí, que só de vídeo bruto deu 30 minutos, né? Vamos para a lição de quinta, que ainda nós temos várias entrelinhas aqui na quinta. Lição, volume 1, volume 2. Vamos tentar cortar, né? Vai ficar quarta 1, quarta 2. Então vamos lá para quinta-feira, a falsa trindade, né? Dessa nona lição desse segundo trimestre de 2018. E aqui nessa falsa trindade, nada mais lógico do que a gente explorar nas entrelinhas a verdadeira trindade, né, e um paralelo com essa falsa trindade. Então nós vamos lá estudar um pouco do Elohim, Errad e outros termos aqui envolvidos com a trindade, conforme, né, todo esse padrão linguístico que a gente explora. Certo? Deus ajude. Vamos ver se sai. E a Thaís também tem uma fala bastante interessante, porque a lição vem trazendo sobre a besta que subiu da terra, a besta que subiu do mar, e nós vamos ver como que hoje, né, essas bestas podem estar influenciando os nossos pensamentos. É bom a gente conhecer bem as atitudes que elas têm tomado para a gente ficar aí espertos com elas, ok? Então vamos conhecer agora a falsa trindade e também, claro, conhecer a verdadeira. Fica o link para o nosso vídeo, tem uma playlist aí no canal, né, que é Trindade, né, um assunto com sinceridade, profundidade e sinceridade, ok? Tem só o vídeo 1 por enquanto. Porque não tem tempo. Não tem tempo, pessoal. 1 ano e 2 meses de canal, diário de bordo, são 1 da manhã. Beleza, pessoal? Vamos lá então, fiquem aí com as entrelinhas de quinta-feira. Vamos lá. Falsa trindade, né? Primeiro vamos analisar a questão da verdadeira trindade. No vídeo lá, eu analisei 3 pontos. Eu analisei primeiro porque o pessoal costuma entender que só tem 2 lados. Só tem trindade, o unicista e o trinitariano. E não é bem assim. Não funciona bem assim. É muito mais complicado do que você possa imaginar. As variáveis são bem grandes. Então quem quiser dar uma olhada em todas as variáveis, com mais cuidado, dá uma olhada lá. Aqui o tempo é curto. Vamos lá. Vamos analisar de uma outra maneira. Primeiro, eu vou analisar primeiro Gênesis 1:1. Tá lá. Aqui, eu coloquei aqui com cores diferentes para marcar cada palavra, tá? Que está aqui em hebraico. Aqui está Bereshit, que está em branco. Que Bará, amarelo, esqueci que é marrom, sei lá. Bereshit, Bará, Elohim. Hashamayim, daí Ve, Ahet. Né? Que significa, no princípio criou Deus, criou Elohim, os céus e a terra. E Elohim, ele é plural. Não tem conversa. Elohim é plural. Agora, tem coisas que ele é um plural majestático, um plural assim. Quem quiser entender um pouco dessa história do plural majestático, eu falo lá no outro vídeo, vocês dão lá uma olhada. Não me convence a história do plural majestático, ele é coerente em si, dentro do raciocínio, mas que ele é plural. E eu trouxe aqui um rabino. Aqui o rabino medieval Bekhai, que ele fala que a palavra Elohim provém do vocábulo El e Ren, denotando literalmente, estes são Deus. Comentário da Bereshit, né? Bereshit 1, página 1, coluna 1. Por que eu utilizo? Isso é para quem não conhece hebraico. É rabino que fala isso, tá? Rabino, língua materna hebraica. Tá. E aqui a gente tem a Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Está lá no Devarim 6:4. Por que eu coloquei os dois aqui? Aqui a gente tem o Elohim, e o Elohim plural, e aqui a gente tem Yahuwah Errad. Só que nota que na Shema, inclusive rabinos se interrogam com relação a isso, na Kabbalah há essa interrogação, por que na Shema 3 vezes aparece? Shema Israel, Adonai, né? No caso, Yahuwah, daí Eloheinu, ou seja, o Eloheinu é Elohim, Eloheinu, daí Yahuwah Errad. 3 vezes a gente vê utilizando um dos nomes de Hashem. Um dos nomes de Hashem é até redundância, porque Hashem é o nome. Então, isso é questionado também. Então, vamos trabalhar um pouquinho a questão da pluralidade de Elohim e a questão da singularidade de Yahuwah Errad. Como que se trabalha isso? Primeiro, extremos e meios. Aquilo que eu falei das variáveis dentro dos trinitarianos e as variáveis dentro dos unicistas. E ainda tem os que trabalham com dualidade, que não vamos nem falar nisso. Os extremos opostos. Um extremo oposto, que cheira politeísmo, ao meu ver. Questão, eles colocam como se fossem 3 seres divinos, ou seja, 3 deuses.
em 3 pessoas individuais. Isso dentro do jogo de linguagem da língua portuguesa. Aí, unitarismo, o outro extremo do unitarismo. Ele fala, é um ser imaterial e nega completamente a natureza divina, a natureza ou emanação, essa natureza, seja ela derivada originária do Messias ou do Espírito Santo. É um Deus e acabou, é um Deus, é uma pessoa, não aceita o Yoshua como Messias, o Yoshua ainda vai vir, Ruach HaKodesh é só uma influência, não tem personalidade, não ser nem nada. Tá, isso também existe dentro do judaísmo, mas eu vou analisar outras questões. E agora os meios, aqui dentro do trinitarismo. É um ser divino, uma essência divina, é um Deus em 3 pessoas, com 3 personalidades distintas, deixar claro isso. E aqui o unicismo, é um ser divino, é um Deus em 3 manifestações ou 3 poderes distintos, só que sem personalidade distinta. Esse aqui é o ponto. Então veja qual que é o marco distintivo aqui entre um e outro, é a questão personalidade distinta. Só. O resto é muito similar. Pessoa, manifestação, é muito parecido. Isso dentro da língua portuguesa. Agora vamos lá. Agora o jogo de linguagem, dentro da língua grega. Tá? Dentro da língua grega a gente tem uma usia, e usia, lembra que nós falamos de para-usia? Usia é o verbo, ele deriva de um verbo que significa ser. Ou seja, usia significa ser ou essência. Então seria um ser ou uma essência divina em 3 hipostases. Com a evolução da argumentação grega, se trabalhou com a expressão prosopon. Prosopon significa face. É a máscara grega que servia de microfone no teatro grego. E prosopon ele foi transliterado para a língua latina como pessoa. Daí onde vem a questão de pessoas. Então seriam 3 hipostases, 3 pessoas, ou seja, 3 substâncias individuais ou 3 pessoas. E aí com 3 personalidades distintas. O jogo de linguagem na língua hebraica. E isso existe no judaísmo, em vertente do judaísmo. Uma Elohut, ou uma divindade, e essa Elohut possui 3 pilares, que seriam 3 Geonim. Aqui o hebraico é ou Gaonim, que seriam 3 faces de esplendor, de iluminação. Note que aqui, independente desse jogo de linguagem, olha, eu coloquei essa figura aqui por quê? Trinitariano e unicista. Note esse exemplo aqui, que é geralmente utilizado para usar a trindade. Em qualquer uma das duas se adequa. Eu coloco essa noção de personalidade no rol dos mistérios. Por quê? Você pode fazer a leitura de toda a Torá dentro dessas duas óticas, desses 2 meios, inclusive o Espírito de Profecia. Se você ler o Espírito de Profecia sob aquele ponto de vista daquela 3 deuses e 3 pessoas individuais, você fica doido. Você não consegue entender nada nem do que está escrito no Patriarcas e Profetas. Você não consegue entender. Agora, dentro desses meios é possível. E Ellen White não se posicionou. Ela se posicionou exclusivamente como trinitariana. Sempre queriam fazer perguntas para ela e ela respondia de forma evasiva com relação a mais detalhes. Até porque provavelmente não foram revelados todos esses detalhes a ela e muito menos aos profetas. Agora vamos à questão, eu falei que eu ia falar de rabinos e falar de judaísmo, né? A gente tem aqui, Filon de Alexandria. Ele era um rabino que ele vivia em Alexandria, óbvio, e ele estudava a questão de filosofia grega. Inclusive, interessante, contemporâneo a Yoshua, e ele trabalha com a noção de logos, como se o Messias, ele trabalha com esse conceito do Messias sendo logos. Obviamente que ele não associa com Yoshua. Mas vamos lá. Aqui, a fala dele, o pensamento dele, com relação ao quê? Com relação àqueles 3 que Abraão teria visto. E viu Yahweh, e ele levantou os olhos e viu 3. E aqui, qual a interpretação dele? Ele fala que o do meio era o pai do universo, era Yahweh. E os outros são poderes celestiais mais antigos, um dos quais é chamado de o seu poder criativo, e o outro, o seu poder real. O poder criativo é Elohim, e o poder real é Adonai. Uma visão ao mesmo tempo de um ser e em outro tempo com 3, mas ele não associa com trindade. É aquela noção de 3 manifestações.
E ele teria se apresentado. Agora aqui é onde nós vamos trabalhar a linguagem, aqui a coisa fica um pouquinho mais complicada. Vamos trabalhar o Elohim, que é plural, ou seja, existe algo de plural na divindade, existe o eterno, existe alguma pluralidade. Vamos notar o seguinte, o Elohim ele começa com um Aleph. O Aleph, o código pitográfico dele é a conotação de poder. Vamos gravar isso, porque tem similitudes entre os conceitos. Vamos lá, primeiro mesmo do 3.14. E disse Deus a Moshe, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, ou seja, Erie, Esher, Erie. Essa expressão Erie, ela vem de um verbo que se chama Hayah, que significa existir, ser, tornar-se ou vir a ser. Aqui está o Hayah. A gente tem aqui um Re, um Yud e aqui um Re de novo. E aqui a gente tem Yahweh. Nota aqui, ó, que eu coloquei em branco aqui, ó, o Yah, no caso que seria a coordenada do ser ali, do Hayah, e aqui, ó, exatamente as mesmíssimas letras. Eu coloquei em branco do tetragrama sagrado aqui, ó, um Yud e um Re. Ou seja, então aqui nós teríamos o que? Essa coordenada do ser. Ser, e aqui em Yahweh. E agora aqui, R-E, Esher, R-E. Agora você nota aqui, ó, aqui no R-E, exatamente as mesmas letras, as mesmas letras que estão aqui no Hayah e as mesmas letras que estão aqui no tetragrama sagrado. Aqui o Re, aqui o Yud e aqui o Re. Ó, nota aqui, de novo. A diferença é o que? É o Aleph. E Aleph é poder. Elohim começa com Aleph. Alguns dizem o seguinte, Elohim, na verdade, são três poder. É a pluralidade do poder de Yahweh. Veja bem, essa conotação do poder é perfeitamente associável com três manifestações. Perfeitamente associável com três pessoas. E a gente viu exemplos trazidos do judaísmo. Então nós temos aqui, olha assim, aqui o Elohim, coloquei em branco aqui, justamente o Aleph, e aqui no RE. Então veja bem, um ser, uma pluralidade de poderes, podendo ser perfeitamente três manifestações, podendo ser perfeitamente três pessoas. Então o que eu quero dizer com isso? Aqueles meios ali, dentro do texto, dentro da linguagem, é o que parecem que estariam mais próximos do original, mais próximo da linguagem original. Lúcio, volta. Tchau! Bom, dando continuidade então, nós vimos aqui a verdadeira Trindade. Isso. Só complementando, sou trinitariano, obviamente, por ser adventista. Então aquele mistériozinho lá, eu pendo para aquele lado da personalidade por ser adventista. Sim. E agora a gente vai ver sobre a falsa trindade, porque é interessante, a linha da lição vem trazendo, a gente só vai adicionar aqui alguns elementos, porque a parte do dragão da falsa trindade, nós podemos perceber ela, todo mundo vai desviar dessa parte. Mas tem duas partes aí da falsa trindade, que é a parte política e a parte religiosa, que a gente vai ver que tem umas minúcias dela que ela tem trabalhado na humanidade. E aí tem a Thaisa trouxe aqui a fala dela, tem mais alguns textos que a gente vai ler. Fiquem ligados, né, Thaisa? Como que a gente pode lidar com essa falsa trindade? O que Satanás faz? Ele sempre faz uma contrafação do que é santo. Que legal isso, né? Deus faz, ele faz ao contrário. Isso, justamente. Deus faz e ele imita. E qual que é a imitação dele? Da trindade. Também tem a trindade satânica. E onde na Bíblia a gente pode encontrar isso, que é o que a gente vai ler agora. Está em Apocalipse 13, basicamente. Você está lá. Apocalipse, vamos começar então com Apocalipse 13, 3. O que está falando? E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Está falando da besta do mar. Qual que é a característica que trouxe da besta do mar? Que teve uma ferida mortal e foi curada. Vamos continuar mais um pouco. Em Apocalipse 13, 5, que também continua falando dessa besta do mar. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhes poder para continuar por 42 meses. Primeiro, fala de blasfêmia. Se a gente for pegar a blasfêmia, basicamente é o quê? Perdoar pecados. Então a gente está falando de alguém que teve uma ferida mortal e foi curada, que quer perdoar pecado e que durou quanto tempo aqui? 42 meses. Se a gente for dividir os meses, dá 3 anos e meio. Então vamos lá.
Quem que possui essa característica com relação à Trindade divina? Que foi morto e ressuscitou, que foi a ferida mortal e foi curada, que teve seu ministério por 3 anos e meio e que perdoava pecados. A quem que se refere? Jesus. A Jesus. Que coisa, hein? Então aqui está falando que a besta do mar possui as mesmas características que Jesus. Continuando, ele também traz sobre a besta da terra. Apocalipse 13, 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. O que está falando aqui? A quem que ela faz adorar? A outra A da primeira chaga besta. Ou seja, a besta da terra vai se remeter à besta do mar. Ela não fala sobre si, ela se remete a outro. E continua aí, no versículo 14, fala o quê? E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E o versículo 13? E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Ou seja, está falando que alguém que faz descer fogo e que remete ao outro. Vamos ler agora João 16, 13. A quem que se refere essa besta da terra? João 16, verso 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, está falando do Espírito Santo, que ele não fala dele mesmo, mas fala de alguém que há de vir, que é quem? Jesus. E ele, através do Pentecoste, fez descer o quê? Fogo. Ou seja, o que aqui está relacionando? Olhe, presta atenção, que a besta da terra também possui as mesmas características que quem? Que o Espírito Santo. Só falta o último, que é o quê? O dragão. O dragão está onde? Apocalipse 13, versículo 4. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Ou seja, ela deu autoridade à besta do mar, igual Deus deu autoridade a Jesus. O que aqui está trazendo? Que também tem uma trindade, que é o dragão, que se refere a Deus, a besta do mar, que se refere a Jesus, e a besta da terra, que se refere ao Espírito Santo. E é interessante que, se você for ler, fala assim, que toda a terra se maravilhou. Ou seja, não foi um engano besta, não foi uma coisa que todo mundo passa e percebe, é uma coisa que todo mundo se maravilhou. Todos, inclusive nós. E o ponto é, presta atenção, cuidado, porque esse engano pode atingir a gente também. E às vezes é difícil a gente enxergar e ter essa percepção do que é o dragão falando e o que é Deus falando. Porque a gente não consegue materializar isso. Mas se você for ver a besta do mar, que é esse poder religioso, e a besta da terra, que é esse poder político, é mais fácil você perceber isso. É mais fácil você ver quem que você está sendo influenciado. Você está seguindo quais passos, entendeu? E o que a lição traz é, toma cuidado, presta atenção, que verdade você está seguindo, a quem que você está sendo influenciado, porque muitos foram maravilhados com isso. E às vezes, através da religião e através do que você faz, você vai estar adorando a trindade satânica ao invés da trindade verdadeira, sem nem perceber. Legal, pessoal? Essas entrelinhas de quinta valem um joinha aí na sua ação missionária. Só para lembrar que talvez alguém chegou até aqui. Tá. Azazel, 2 Ain, 2 armas. E são 2 poderes que fala no Apocalipse. Pessoal, o link das entrelinhas. Se você chegou até aqui, deixe seu joinha, sua ação missionária aí para propagar essa mensagem no algoritmo do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, acione seu sininho para que o YouTube te alerte quando ele quiser que tem novos vídeos no canal. E se quiser, comente, deixa aí de onde que você é, qual a sua igreja, para a gente aí mandar um abraço para você nos próximos vídeos então. Nos vemos então agora nas entrelinhas de sexta-feira.